Oi, gente, tudo bom? Aproveitar que as crianças estão dormindo, tomar um cafezinho e conversar com vocês. Bom, a nossa conversa hoje é de mãe para mãe, né? Sobre cansaço, culpa, propósito. Acho que essas coisas passam na cabeça de todas as mães, né? Qual mãe aí não se sente cansada, não se sente culpada? Eu acho que isso daí é próprio da maternidade. E nesse dia chuvoso, tá uma chuvinha tão gostosa. Quero contar para vocês algumas coisas, né? Coisas que saem do nosso controle, coisas que às vezes não está no nosso alcance e a nossa cabeça fica martelando, né? É aquilo. A vida de mãe, dona de casa, a gente acorda, prepara o café, dá banho nas crianças, troca a fralda, prepara as refeições, lava a louça, arruma a casa, varre a casa. E todo dia parece a mesma coisa. A gente vai dormir, no outro dia a mesma coisa. Parece que a gente está preso num loop infinito. E isso é cansativo, né? Às vezes a gente fica com cansaço mental, físico, emocional, e a gente se pergunta, né? Cadê minha vida? Será que eu estou fazendo? Tem alguma importância? Parece que a vida está passando e eu estou presa aqui e parece que a vida não está andando. Essa impressão que às vezes dá da maternidade, né? Da nossa vida em casa, para as mães que ficam mais em casa mesmo. E em meio a esse caos, né? Esse caos, tanto físico como mental, porque a nossa cabeça ela fica martelando ali. A gente fica pensando mil coisas, né? Como resolver os nossos problemas. Em meio a esse caos, um versículo ecoa na nossa mente, que é: o meu fardo é suave e o meu jugo é leve, que está em Mateus 11:30. Mas como viver essa leveza que Jesus nos ensina, quando tudo parece tão pesado, né? Como fardo, parece que o nosso fardo está pesado demais. Parece que as dificuldades da vida estão nos sufocando. E aí, a primeira coisa que a gente precisa trazer à nossa mente, ter sinceridade de que a maternidade é difícil. A gente precisa ser sincera, ser mãe é difícil. Exige muito de nós. A gente é sugada o tempo todo. Isso acontece com todas nós. Todas nós nos sentimos sós. Parece que todo mundo saiu de perto. Parece que a gente está solitária. Parece que a nossa vida parou. Isso acontece com todas nós. Parece que a gente não está dando conta de nada, que só os nossos filhos são desobedientes, só a nossa casa que vive bagunçada, só a gente que não dá conta das coisas. Mas isso não é verdade. A gente precisa reconhecer. E reconhecer isso não é fraqueza, tá, gente? É uma realidade, é uma verdade. A gente precisa colocar isso na nossa mente e saber que todas nós passamos por isso. Isso traz um alívio, né? Saber que todas as mães passam por isso. E são muitas coisas realmente para dar conta. A nossa vida muda. Não tem como a gente imaginar que a gente vai voltar a ser como era antes. A gente é outra pessoa depois de ser mãe. E isso não é ruim em si, tá? Isso exige amadurecimento. E amadurecimento é muito bom para o ser humano. E a maternidade também, para a gente ter leveza, né? Para que o nosso fardo seja leve, a gente tem que entender que a nossa vida não é preto no branco. Quem fala muito isso é meu marido. E eu aprendo a ceder em algumas coisas através disso, né? Eu aprendo muito com ele, porque eu tenho a tendência, às vezes, de aprender alguma coisa e querer levar ali ao pé da letra. Vou dar um exemplo, as telas. Eu li muito, estudei muito sobre as telas, sobre os malefícios da tela. E aí eu fiz um detox total da minha filha, né, da Alicia, de 4 anos. Eu fiz um detox. E assim, eu não queria usar a tela para praticamente nada. Tinha reduzido, assim, bastante.
Mas quando José nasceu, me vi diante de uma nova realidade. Mãe de 2, sem dormir, crianças pequenas. Então, assim, eu tive que entender que a vida não é preto no branco. Por mais que as telas façam mal, tem horas que eu preciso ceder para eu ter uma sanidade mental. Sabe aquela hora que tá tudo bagunçado, eu tenho que. Tô terminando o almoço, as crianças estão com fome, José tá no meu pé, que tá com fome, e os brinquedos não estão dando conta. É a hora que eu ligo, coloco um desenho para ver. Eu queria isso? Não. Queria que ele visse tela só depois dos 2 anos, né? Que seria mais saudável, mas não tem como. Tem hora que a gente tem que ceder, que a vida vai exigir isso e a gente precisa equilibrar os pratos. E tá tudo bem, a gente precisa ter essa consciência de que nem tudo vai ser perfeito, que o mundo de faz de conta não existe. É claro que a gente entender isso não quer dizer que a gente vai largar de mão. Toda dificuldade, qualquer coisinha que eu tiver, eu vou lá largar de mão e vou fazer a escolha mais fácil. Porque não quer dizer que eu precise que eles fiquem na telas, que as telas vão fazer bem. Que isso não vai trazer dano para a sua educação, né? Não quer dizer que todo dia eu vou deixar a criança 2, 3 horas na tela para eu conseguir fazer as coisas, dar conta das coisas, e que isso vai ser bom. Não. Então a gente precisa também colocar a nossa cabeça no lugar e ter uma organização, né? Ter uma rotina com as crianças, fazer de tudo para que elas não vejam telas. É o que eu tento fazer em casa aqui. Eu uso em casos extremos quando eu preciso. Preciso fazer uma limpa, tá tudo muito caos, aí eu deixo um pouquinho mais. Então, assim, é aquilo, cada um vai conseguir equilibrar da forma que puder, dentro da sua circunstância e dentro da sua realidade. Porque a minha realidade não é a sua realidade. Mas existem também verdades absolutas que a gente não pode abrir mão, né? Não é porque a minha realidade precise que as crianças fiquem o dia todo na tela que isso seja bom para elas. Acho que isso vocês entenderam, né? Então, a maternidade não é preto no branco. Não existe uma receita mágica, né? Faça isso, isso e isso, que os seus filhos vão ser obedientes. Faça isso, isso e isso, que a casa vai estar um brinco. Faça isso, isso e isso, que o seu casamento vai ser o melhor, perfeito. Não existe isso, não existe receita mágica. A gente está lidando com seres humanos imperfeitos. Estamos lidando com nossos pecados, com os pecados dos nossos filhos, pecado do nosso marido, e juntando isso tudo dentro das tarefas que a gente tem que realizar, gente, é caos. Não existe maternidade sem caos. O que vendem aí no Instagram é mentira, é cortes da realidade. Se existem mães que falam que está tudo perfeito, que conseguem dar conta de tudo, que é tudo às mil maravilhas, é mentira. E é claro também que a gente não vai ficar expondo a nossa vida no Instagram, a gente não vai ficar expondo birra dos nossos filhos, os nossos pecados. As redes sociais não foram feitas para isso. É claro que a gente vai colocar uma coisa ou outra de ruim que acontece na nossa vida, porque acontece na vida de todo mundo. Mas a intenção não é ficar expondo as coisas ruins e expondo a nossa família dessa forma. Mas entenda que o caos vai acontecer em toda a casa. E é preciso, gente, a gente escolher as nossas batalhas. É isso. Porque a gente não vai dar conta de tudo. Então a gente precisa escolher as nossas batalhas para aquele dia. Focar no que é prioridade. Quando a gente entende que nem tudo vai sair perfeito, eu acho que a gente consegue não pirar, né? Não pirar tanto, né? A gente precisa ajustar as expectativas para o que é realidade. Porque é realidade ali para a nossa vida. E para a gente escolher as nossas próprias batalhas, saber onde injetar a nossa energia, a gente precisa fazer algumas perguntas, né? Todos os dias a gente precisa fazer essas perguntas. O que é importante eu fazer agora? Que eu não posso abrir mão. Qual o meu propósito?
Porque eu acho que às vezes a gente fica perdida no nosso dia a dia, nesse loop infinito, quando a gente não entende qual é o nosso propósito. Para que eu estou fazendo isso? Eu estou vivendo um dia após o outro e não tem fim. Minha maternidade não tem sentido. Eu estou sobrevivendo. Só estou sobrevivendo. Sobrevivendo a mais uma fralda, sobrevivendo a mais um banho, sobrevivendo a mais uma comida. E aquela tristeza toma conta da gente. E a gente começa a não ficar satisfeita com mais nada. Parece que aquilo não traz alegria. Eu acho que eu ficaria muito feliz, muito mais feliz se eu saísse de casa, se eu estivesse trabalhando fora, se eu estivesse fazendo outra coisa. Então, assim, esses pensamentos são ruins pra gente. Se a gente não para e coloca a nossa mente no lugar para entender a importância do que a gente está fazendo, realmente a vida vai passando e a gente não vai entendendo o que está fazendo. Então, gente, organizar nossa mente é saber o que é prioridade. E qual a prioridade de uma mãe que tem filhos pequenos? É estar em casa. É isso, gente. É um assunto delicado, é um assunto que algumas pessoas discordam, mas não muda o fato de que a presença da mãe dentro de casa faz toda a diferença. Eu vou contar um pouquinho da minha história, para quem não conhece, de quando eu ganhei a minha primeira filha. Quando a Alicia nasceu, foi aquele baque, né? Aquele baque de ser mãe de primeira viagem. E sendo mãe de primeira viagem, eu vivi todas as dificuldades, né? Sabia que a vida ia mudar, mas a gente nunca tá pronta para ser mãe, só passando por aquilo. E aí, quando ela fez 1 aninho, para 2 aninhos, eu falei assim, gente, eu tô exausta de ficar em casa. Não aguento mais ficar em casa. E olha que eu já tinha voltado a trabalhar com penteado e maquiagem, que eu nunca parei de fazer penteado e maquiagem. Só que o penteado e maquiagem, a gente trabalha mais fim de semana. Então, com 3 meses de Alice, eu já estava trabalhando um dia, uma semana eu trabalhava, no outro não, conforme a minha agenda ia pedindo. Só que eu estava enjoada da minha rotina de casa, né? Esse loop infinito estava vivendo. Eu falei assim, não, eu preciso fazer mais. Preciso ajudar em casa, preciso sair daqui, eu preciso ser mais útil. A Alice precisa interagir com outras crianças, desenvolver e tá. Coloquei ela na creche e fui trabalhar meio período. Além do penteado e maquiagem, fui trabalhar como gerente de uma loja. Nesse 1 ano que ela ficou na creche, além da creche, coloquei ela na natação. Então eu ficava na correria durante de manhã, dar conta das coisas de casa, fazer comida, para preparar para levar lá na creche, depois buscar lá na creche, na loja, fazia reunião de equipe, mexia nas redes sociais da loja, trabalhava fim de semana com penteado e maquiagem, feriado, domingo, não tinha pausa. E nessa correria que eu vivia, que eu tinha que dar conta do trabalho da Alicia, do marido, de casa, quando eu estava em casa, eu deixava a Alicia muito nas telas, né? Muito na televisão, na chupeta, sentadinha, vendo televisão para conseguir fazer as coisas. E o dinheiro que eu ganhava na loja, né, sendo gerente, era para pagar a natação e pagar a escola dela, que era uma escola particular, uma creche. Quando eu passei no fim daquele ano, eu percebi que a Alicia estava com vários atrasos de desenvolvimento. Inclusive, algumas pessoas estavam me indicando levar lá na fono, porque ela já estava com uns 3 anos e pouquinho e ela não falava o que era esperado para a idade dela. E isso começou a me preocupar. E eu falei assim, gente, será mesmo que vou ter que levar lá na fono? Será que eu estou fazendo alguma coisa errada? Não era para ela ter desenvolvido, ela estava na creche, estava interagindo com outras crianças, dei meu sangue e suor e parece que foi em vão. Foi quando eu fui atender uma cliente e conversando com ela sobre educação de filhos e tal, sobre a creche e tal, ela me falou um pouco sobre homeschool. E falou sobre alguns livros, né? Me indicou. Isso começou a me incomodar na minha cabeça. Gente, será que a Alicia tem algum problema?
Será que é alguma coisa que eu estou fazendo de errado? Será que é o ambiente que ela está? Eu comecei a analisar e estudar sobre isso, sobre o cérebro da criança, sobre rotina, sobre desenvolvimento, tudo isso. E eu percebi que estava tudo errado. Eu estava com uma criança em casa, vendo telas direto, chupeta na boca. Qual criança vai conversar chupando chupeta o dia todo? E outra, quando ela ia para a creche, ela ia dormindo, porque a soneca era na parte da tarde. E ela só acordava 3 horas da tarde. Então ela tinha de 3 às 5 para interagir. Então, assim, eu estava me matando para ganhar mais dinheiro para casa, mas o dinheiro estava indo todo para ela e não ajudou ela em nada. E aí, eu, estudando sobre o assunto, eu conversei com meu marido e decidi não rematricular ela na creche e fazer um detox de telas, tirar ela da minha cama, ensinar ela a brincar, ensinar ela a falar, fazer muita leitura em voz alta, ler poesias. Tudo que eu vi que era benéfico para ela, para a idade, eu fiz. E desacelerei a minha vida. Continuei só com penteado e maquiagem. E vou te falar, deu certo. A minha presença dentro de casa deu outro tom, não só para a educação da Alicia, mas para o meu relacionamento com meu marido, para as coisas dentro de casa. A rotina fluiu. A Alicia desfraldou nesse ano. A Alicia parou com seletividade alimentar, porque ela estava tendo seletividade, que é normal para essa idade. Ela começou a falar muito melhor. Ela saiu da nossa cama, parou de chupar chupeta, foi dormir no próprio quarto, autonomia do sono. Então, assim, o estudo me fez saber o caminho e a minha diligência em casa me fez mudar o cenário. De repente, se eu não tivesse mudado isso, eu teria que levar ela realmente na fono. Mas, assim, não era um problema dela, intrínseco dela, que algumas crianças realmente vai ter problema na fala. Mas era o ambiente que eu estava oferecendo a ela. As coisas de errado, por falta de conhecimento, eu prejudiquei alguns desenvolvimentos que era esperado para a idade dela. Então, eu percebi, eu vivenciei na pele que a minha presença dentro de casa fazia diferença. Então, eu comecei a tentar ficar mais dentro de casa mesmo, a trabalhar o menos possível, porque eu vi que dava certo. E eu vou falar outros benefícios também da presença da mãe dentro de casa. A mãe dentro de casa é importante porque ela cria afeto. Crianças pequenas, elas precisam criar esses laços de afeto. E como que elas criam laços de afeto? Com quem está dando banho, abraçando, beijando, cozinhando para elas, dando comidinha na boca, botando para dormir. Eu vi um vídeo uma vez na internet que cortou meu coração. Era a filha da Virgínia, que foi tomar uma vacina. E aí a Virgínia estava com ela no colo e ela se debatendo, chorando e falando assim: eu quero a babá. Eu não sei se ela estava falando com essas palavras ou se estava chamando pelo nome da babá. Porque na cabecinha daquela criança pequena, quem era a mãe dela? A babá. E não a própria mãe. Por quê? Porque o afeto, o vínculo foi criado com a babá que estava ali com ela. As crianças, elas relacionam o afeto com quem cuida delas. É quem está dando banho, quem está sorrindo, quem está ensinando a andar, quem está ensinando a falar. Então, é importante. Não é a mesma coisa, gente. A avó, a babá, o terceiro dá banho e a mãe dá banho. É preciso ter essa ligação, esse olho no olho, o carinho, o aconchego, o colo. E isso precisa ser formado nos primeiros anos. Isso é muito importante. Tem um estudo até que eu vi de um tipo um raio-x, raio-x não, uma ressonância, não sei, do cérebro da criança. Aí mostrando um cérebro pequeno de uma criança e um cérebro grande de outra criança. O cérebro pequeno é de uma criança
que não tinha desenvolvido os afetos com os pais. E o cérebro grande era de uma criança que tinha desenvolvido o afeto, principalmente com a mãe. E até nisso, fisicamente, vai impactar para o desenvolvimento do cérebro dos nossos filhos. O emocional, a diminuição dos traumas. Gente, Deus fez tudo perfeito. É isso. Somos dependentes dos nossos pais quando pequenos. Isso é maravilhoso, porque ninguém ama mais um filho do que o pai e a mãe. Ninguém sabe o que é melhor para eles. Outro benefício da mãe em casa é a dinâmica familiar. Quando a mãe está no lar, a dinâmica familiar funciona. Os filhos aprendem a ter responsabilidades e a fazer tarefas, porque não tem outra pessoa para fazer. E a mãe não dá conta de tudo. Então o filho vai ter que começar a varrer casa, a lavar a louça, a guardar as próprias coisas. Por quê? A mãe está ali orientando, ensinando conforme cada idade. É delegar as tarefas. Quando a mãe está atenta a isso, começa a trazer esse olhar de responsabilidade. Por que a gente vê tanto adolescente e jovem irresponsável? Às vezes foi criada ali por babá, por empregada ou por uma mãe idiota que fez tudo pro filho, uma mãe serva que fez tudo pro filho, porque eu quero dar o melhor pro meu filho, que meu filho não vai ter trabalho, que ele vai focar só nos estudos, porque eu quero que ele seja o melhor da vida, que tenha o melhor trabalho, que tenha as melhores condições. Pode ter o melhor de tudo, mas vai ser um filho irresponsável, um filho que não trabalha bem, um filho que vai ser um péssimo esposo, que não tem empatia pela esposa, que não sabe fazer nada de casa, vai morar sozinho e não sabe lavar uma louça, não sabe lavar uma roupa. Será que é importante mesmo? Só dar uma boa educação, uma boa escola, tudo para eles? Não, né? A gente precisa educar por completo, né? As tarefas, a responsabilidade, o trabalho duro, as consequências da vida, o sofrimento, o tédio. Eu fiz um vídeo falando sobre como criar filhos fortes. É isso, é em casa que a gente traz os cortes da realidade, porque a vida muitas vezes vai judiar dos nossos filhos. Eles vão experimentar isso na vida adulta. Alguns vão se acovardar. Outros vão se frustrar, se traumatizar, outros até se matar. A gente vive hoje uma epidemia de jovens com maior número de suicídio. Por quê? Mães que super protegem, mães, às vezes, outras mães que não estão a par da realidade. Deixa ali o filho no celular, ó, no seu mundinho, tá quietinho, não tá dando trabalho, mas a formação do caráter dele está acontecendo ali na internet por outras pessoas. Então, a dinâmica familiar é importante e nós, como mães, precisamos, guiar os nossos filhos pelo caminho, trazer responsabilidade, sermos diligentes e firmes e mostrar cortes da realidade, mostrar a vida real para os nossos filhos através do que eles precisam fazer. Começou, termina. O que eu faço para você lavar sua roupa dá trabalho. Você vai lavar roupa agora. Vê qual trabalho que dá. Você vai arrumar a sua cama agora. Olha o trabalho que dá. É através disso. Outra coisa que é muito importante, a presença da mãe em casa, é a formação da personalidade, do caráter dos nossos filhos. Já ouviram aquela frase? O boi só engorda na frente do dono? É isso. Os nossos filhos só vão ter um caráter forjado se a gente estiver presente. Porque a gente vai ver quais são as deficiências no seu caráter, quais são os seus pecados, o que é preciso trabalhar ali para eles lidarem com seus pecados, para que eles possam melhorar os seus defeitos, o que eles precisam lidar. É no dia a dia, com o nosso olhar atento, que a gente vai fortalecer essa personalidade dos nossos filhos, para que eles comam bem e comam de tudo, para que eles tenham valores que queremos que eles tenham,
né? Os valores, as virtudes que a gente quer desenvolver, é a gente presente ali. Quais são os tipos de conversa que eles vão escutar? Quando a gente não está presente, quando ele está com outra pessoa, a gente não sabe o que acontece. A gente não sabe quais são os tipos de conversa que essa pessoa está tendo pelo celular ou com outra pessoa, fazendo fofoca, falando mal. E isso vai formando o caráter. Porque não existe o botão de pausa. Ó, mamãe saiu de casa, vou dar pausa. As crianças não vão ser formadas. Aí quando mamãe volta para casa e oferece o tempo de qualidade, aí sim, tirou o pause e a formação das crianças vai acontecer no tempo de qualidade que eu vou dar. Não existe isso. As crianças são formadas o tempo todo, pelo meio que vivem. Então, se ela está ali em contato com uma criança, com uma pessoa que não tem que não se preocupa com as virtudes, com o caráter, com os valores que você tem, essa criança ela não vai ter. Quanto menos tempo você passa em casa, menos você conhece os seus filhos e menos impacto você vai ter na vida deles. Essa é a verdade. Por mais que você precise trabalhar, eu sei que não é realidade de todos, eu sei que existem mães solos, eu sei que existem casais que só a renda do marido não é suficiente, mas isso não muda a realidade de que quanto menos tempo a gente passa em casa, menos os nossos filhos vão ter daquilo que a gente quer passar. Essa é a realidade. Então, assim, dentro das nossas circunstâncias, a gente precisa fazer o máximo que a gente puder para oferecer um ambiente saudável. E é uma coisa que fica martelando na minha cabeça. E eu quero fazer até um vídeo sobre isso. Como a gente fazer para economizar, sabe? O que a gente pode fazer para economizar dentro de casa, como esposa, para que a gente não tenha que sair para trabalhar fora, ou se trabalhar fora, que seja 1 ou 2 dias, ou meio período. O que a gente pode fazer para que a gente trabalhe menos e a gente esteja presente, pelo menos nesses primeiros anos dos nossos filhos? Porque, como eu costumo falar, os filhos passam poucos anos dentro de casa. Você quer uma realização pessoal, você quer fazer uma faculdade, quer ser bem-sucedida, espera esse período. Você vai ter aí uns 40, 50 anos, né, dependendo da idade que você teve filhos, para poder viver isso, viver essa calmaria, para viver a sua o seu ápice profissional. As crianças vão sair de casa, elas vão se casar. Você vai poder seguir o seu sonho depois. Mas o que é importante agora, a prioridade agora são os filhos, né? São essas almas eternas que a gente está educando. E é isso, gente. Outra coisa que a gente tem a preocupação é para sermos melhores, né? Quando a gente tem os nossos filhos ali, a gente se preocupa em sermos pessoas melhores, para que a gente seja exemplo. A gente se preocupa em estudar mais, em nos dedicar a dar o melhor a comida seja mais saudável, que a nossa casa seja mais alegre, que sejamos mães melhores, porque essa culpa que vem na nossa mente, né? Essa consciência que grita, é porque a gente deseja ser melhor. A gente não quer ser impaciente. A gente não quer ser aquela mãe repelente de filho. Tem dia que eu tô assim, repelente de filho, que eu sou grossa com os meus filhos, que eu sou impaciente. Meu marido chega, eu tô com uma cara, aquela cara de não toque em mim, não fala comigo. Gente, eu sei o que é isso. Eu vivo essa realidade todo dia. A culpa cai sobre mim. Senhor, eu quero ser melhor. Senhor, ajuda-me a ser melhor. É difícil, gente. É muito difícil. Mesmo que a gente queira ser intencional. Como é difícil. Eu sei. Eu sou essa mãe, tá, gente? Eu vivo caos, eu sou impaciente, eu sou grossa, eu sou ignorante com os meus filhos. Não queria ser assim. E às vezes eu falo assim, Eva, eu sou Eva. Ai de mim achar que eu não comeria daquela maçã. Eu comeria, eu seria Eva. Eu traria desgraça para o mundo, né? Para a população, para a humanidade. Porque mesmo conhecendo o evangelho, mesmo sabendo o que eu tenho que fazer, eu não faço. Ai de me reclamar de Eva, porque eu sou Eva do meu tempo. Essa é a realidade, gente. Nós somos miseráveis e dependemos
da misericórdia de Deus. Falado isso, para mães cansadas e sobrecarregadas como eu, a gente precisa ajustar o nosso olhar, gente. Precisamos alinhar as nossas expectativas à realidade. É isso. Precisamos aceitar que a gente vai ter tempo difícil, vamos ter dias difíceis, vamos ter caos, tudo isso. Mas precisamos, colocar os óculos do Evangelho e nos relembrar que o nosso lar existe para a glória do Senhor. Esse é o nosso propósito. Se você se pergunta qual é o meu propósito, o que eu estou fazendo, eu estou perdida, esse é o seu propósito. A sua maternidade existe para a glória do Senhor. O seu casamento existe para a glória do Senhor. Ah, gente, mas eu não nasci, eu não tenho dom de maternidade, eu não tenho paciência com as crianças, gente. Eu não nasci para isso. Gente, isso é um grande engano. Se isso veio na sua cabeça, se você já falou isso, se isso já veio em sua mente, é engano, gente. Se fosse assim, ninguém poderia ser mãe. Quem é que tem paciência eterna? Quem é que aguenta um choro depois de uma noite mal dormida e não surta? Quem é que aguenta os irmãos brigando, os filhos brigando o dia todo? Eu tô nessa fase das crianças brigando. É a mais velha querendo mandar o mais novo que não aceita e fica gritando, aí bate no outro, é uma gritaria. Eu só queria cozinhar em paz. Só queria que o pai reinasse em casa, né? Mas é isso. Então nem eu nasci para ser mãe. Mas, gente, é isso. A gente tem que aceitar que, se você tem filho, o dom da maternidade foi dado para você. Você é mãe do Joãozinho. Você é a mãe da Mariazinha. Joãozinho não foi dado para fulana que tem o dom da maternidade. Joãozinho foi dado a você. Então, abrace esse dom. Abrace essa missão, gente. Mesmo que tenha caos, a gente precisa só reajustar, porque o trem, ele sai dos trilhos. Isso vai acontecer, mas a gente precisa, ajustar. E como que a gente ajusta esses trilhos, gente? Como que a gente ajusta? A gente ajusta olhando para Cristo. É estudando sobre criação de filhos. Hoje a internet tem infinidade de vídeos. Só siga as pessoas certas. Siga o Instagram de mães cristãs. Veja vídeo no YouTube de educação de filhos de pessoas cristãs. Para de seguir gente que não vai acrescentar nada na sua vida. Para de andar com pessoas que não têm filhos. Ou pessoas que ficam reclamando da vida, reclamando do marido, reclamando dos filhos, que não está feliz, que queria ter uma carreira, que quer sair de casa, que precisa cuidar de si mesma, que precisa ser feliz, porque se eu não for feliz comigo mesma, eu não vou ser feliz com ninguém. Eu não vou ser uma mãe melhor, nem ninguém melhor se eu não me cuidar primeiro. Gente, a vida não é sobre isso. A vida é sobre teu olhar no Evangelho. A gente só vai ser feliz, gente, com contentamento. E o contentamento é ser feliz com o que você tem, com o que Deus te deu, com a família que você tem, com os filhos que você tem, com a casa que você tem. Não espere ter, eu vou ter uma casa com quintal para ser feliz. Quando meu marido for mais rico, eu vou ser feliz. Quando os meus filhos estiverem grandes e sair de casa, eu vou ser feliz. Quando eu tiver com o corpo sarado, bombado, eu vou ser feliz. Quando eu tiver mais dinheiro, eu vou ser feliz. Não. Quando a gente não tem um olhar em Cristo, a gente vive como a sanguessuga. Cada dia quer mais, não fica feliz com nada. A gente vê aí a vida dos famosos, gente. Quer melhor experiência que isso? As pessoas têm tudo. Tem dinheiro, tem fama, tem marido, tem filhos. Mas elas querem mais, aí não estão satisfeitas. Aí casamentos acabam, filhos são terceirizados para babá, e elas ficam buscando uma felicidade que nunca vão encontrar. Porque a felicidade não está nas coisas.
A felicidade também não está nas pessoas. A felicidade não está nos meus filhos. A felicidade não está no meu casamento e nem na minha casa. A minha felicidade está em Cristo. É isso, gente. Todo ser humano tem uma necessidade, uma busca por algo transcendente. A gente tem um vazio dentro de nós que não é preenchido pelas coisas que a gente vive. Você já sentiu esse vazio? Eu já senti e às vezes eu sinto. Às vezes eu entro em crise e eu falo, eu preciso voltar para a palavra. A leitura diária, a devocional, a oração. Eu preciso me relembrar isso todos os dias. Quando eu estou em caos, é falta de leitura bíblica, é falta de oração, é falta de colocar os meus óculos do evangelho. Eu sinto isso. Então é isso, gente. O que nós fazemos todos os dias tem um peso na eternidade. É essa mensagem que eu queria trazer para vocês. Mães cansadas e sobrecarregadas, lancem os seus fardos sobre a cruz. Entenda que o contentamento é em Cristo que nos vai trazer felicidade. É isso, é orar, entregar as nossas misérias, se humilhar diante de Deus e falar assim, Senhor, eu sou uma péssima mãe, eu sou uma péssima esposa, eu sou uma péssima filha, uma péssima amiga, eu sou orgulhosa, eu sou prepotente, eu sou egoísta. É dar nome para os nossos pecados. E eu dependo de Ti, Senhor, transforma o meu coração. Que o Seu Espírito Santo venha fazer morada. Porque é isso, gente. Eu tô fazendo esse vídeo para mim mesma. Porque eu ando assim, impaciente, cansada, áspera. E eu dependo do Espírito Santo para fazer uma transformação no meu coração. É um desabafo. Nós somos todas iguais, miseráveis que dependem da glória de Deus. E eu acho que eu tô até redundante. É isso, gente. Para finalizar esse vídeo, se você gostou, curta. Não é uma propaganda vã. É porque a gente vê o vídeo e a gente acaba esquecendo. Mas é importante para que outras pessoas tenham acesso. E se você tem uma amiga que você sabe que se sente assim, uma amiga mãe, uma pessoa que você sabe que está passando por esses perrengues, compartilhe com ela. Ela precisa ouvir isso. E precisamos de Cristo, gente. Esse é o meu propósito também. É conversar com vocês, compartilhar o Evangelho. Eu nasci para a glória de Deus. E o meu propósito não é só na maternidade e no casamento, mas de repente de levar a mensagem de Cristo para vocês também. E ouvir também. Como eu aprendo, sim. Como eu aprendo andando com outras mulheres piedosas, com outras mães que estão na mesma luta que eu. Eu tento me juntar com mães que eu sei que está nesse perrengue, mas que lutam pelo Evangelho. Faça a mesma coisa. Busque conselho com aquelas mães que realmente vai te ajudar aos pés da cruz. É isso, gente. Um beijo e uma ótima semana para vocês.